A Escola de Administração e Capacitação de Servidores volta com mais uma série do podcast Elaborando. Agora, iremos discutir o tema feedback. Meu nome é Letícia e, junto com a Lívia, estamos recebendo os servidores Francine e Jorge, que são nossos instrutores no curso presencial sobre feedback. Antes da primeira pergunta, eu queria agradecer imensamente por vocês terem aceitado o nosso convite e também pedir para que vocês se apresentem para os demais colegas do tribunal. Eu sou Francine, sou psicóloga, trabalho na Exacs com a Letícia e a Lívia. E esse tema de feedback, ele entrou na minha vida com o Jorge. Eu fiz um curso do Jorge de mediação, que eu me interessei muito, até por conta da minha profissão. Enfim, aí o Jorge, eu acho que percebeu o meu interesse pelo tema e veio com a proposta da gente desenvolver um curso sobre feedback. Eu sou Jorge, supervisor da ouvidoria, já tenho 32 anos de tribunal, já passei por vários cargos na administração e, paralelo a isso, eu exerço a função de mediador judicial sênior de família do TJ. Comecei dando um curso de gestão de conflitos internos com ênfase em mediação e, nesse curso, eu percebi que, quando eu falava sobre feedback, as pessoas ficavam bastante interessadas e se manifestavam me pedindo que eu desse esse curso para os gestores do tribunal, porque não havia uma prática de feedback estruturado no tribunal. Como a Francine falou, a partir daí eu vi que ela era uma aluna interessada, formada em psicologia, que também era uma área interessante, né, porque daria uma visão mais ampliada do assunto. Convidei e ela aceitou, e há uns 2 anos, né, Francine, nós já estamos dando o curso, que tem obtido sempre um bom interesse dos servidores, em particular dos gestores, para conhecerem melhor o feedback. É isso. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês dois é, assim, começando do começo, né? O que é o feedback? Eu não sei se é algo muito óbvio, mas eu queria que vocês falassem um pouco, assim, qual é o objetivo, qual é a sua importância dentro das instituições. Gente, é importante que vocês entendam que a administração ela se socorre de conhecimentos de outras áreas para aplicar na gestão. Então, na verdade, a palavra feedback, a etimologia da palavra feedback, ou a origem da palavra feedback, vem da engenharia, da física, assim como a resiliência veio da física, da resistência dos materiais. Eles fazem um comparativo e jogam para a gestão. Então, o feedback é um acompanhamento, é uma retroalimentação, é um acompanhamento de um determinado comportamento por meio da observação, no caso da engenharia, de um comportamento de uma máquina, no caso dizem que a origem vem até de um foguete, para monitorar e corrigir rumos. Então, essa palavra veio para a administração como uma forma de monitorar a gestão e, a partir daí, verificando que há algum desvio de rumo, corrigir esse rumo. Hoje, as empresas privadas têm uma preocupação muito grande com isso, porque a comunicação truncada na gestão causa enormes prejuízos, inclusive prejuízos financeiros. Então, hoje há uma grande preocupação, não só por questões financeiras, mas por questão de ambiente, de clima organizacional e uma série de outros fatores que levam a colocar o feedback como um tema de relevante importância nas organizações. Deixa eu só, então, complementar o que o Jorge falou, falando exatamente essa questão dele ter se originado, né, em ciências como a física e tal. E é interessante a gente pensar isso porque acaba que a gente tem uma visão até mais ampliada, que seria uma reação a um estímulo. Porque a gente fica trabalhando, claro, a intenção até do curso que a gente fez, o objetivo é o feedback enquanto desenvolvimento, né, e aperfeiçoamento da nossa performance no trabalho. Mas se você pensa que é toda reação a um estímulo, você pensa que a gente está dando feedback a toda hora no nosso trabalho, a todas as situações que a gente vive. E vice-versa, a gente tem sempre reações às nossas ações, aos nossos procedimentos, ao que a gente faz no trabalho.
E nem sempre essas reações, essas comunicações, elas são feitas de forma estruturada. E aí que está, né, toda a questão. Porque se você tem uma comunicação, e aí quando a gente fala em feedback, a gente está falando de comunicação de uma forma geral, e a comunicação a gente até entende como a raiz dos principais problemas de relacionamento. Então, se você não tem uma boa comunicação, uma comunicação estruturada, você acaba tendo problemas, ruídos, questões nessa comunicação. E no feedback, que é o que a gente está falando aqui especificamente. Por isso, há necessidade da gente estruturar, a gente não fazer de uma forma sem pensar, um pouco intencional. É importante ressaltar que o feedback é para a vida, né? O homem, como ser social, ele precisa de se relacionar com as pessoas para viver bem. Então, você, a todo momento, na sua família, no seu trabalho, na igreja que você frequenta, no curso que você participa, no esporte coletivo que você pratica, você está dando e recebendo feedback. Então, quando você tem consciência disso, é muito importante, porque o ser humano precisa, hoje a gente fala em vários tipos de inteligência, principalmente na inteligência e saúde, né? Existe a saúde física, a saúde mental, a espiritual, a emocional. Então, o feedback ele colabora com a questão da saúde emocional, de você se relacionar com as pessoas, interagir com elas e estar em constante aprimoramento. Então, nas organizações, ele acaba tendo um foco que é manter um ambiente de trabalho agradável e melhorar a produtividade através dos reportes que você está tendo em relação às tarefas que você executa ou às ações que você pratica. É importante ressaltar isso, que o feedback não é uma ferramenta ou um conceito que está ligado só à empresa, só à engenharia, né? Na verdade, é um conceito muito mais amplo, que perpassa por psicologia, por outros tantos conhecimentos. Na verdade, é importante dizer isso para que as pessoas entendam que se elas sabem dar e receber feedback, elas vão conseguir ter uma vida mais agradável, vai conseguir melhorar os seus relacionamentos e passar a praticar a escuta, enfim. É um processo de autodesenvolvimento que serve para qualquer um, porque há sempre digamos assim, um mito de que quem tem que saber dar feedback é o gestor, é o superior hierárquico. E na prática, não. Todo mundo pode e deve dar e receber feedback. Até uma coisa que eu estava falando, né, quando eu disse sobre a reação ao estímulo, se toda reação ao estímulo é um feedback, então quando eu não dou feedback, quando eu me silencio, isso é um feedback, né? O não dar feedback já é um sinal de que alguma coisa ali não está legal. A nossa comunicação não verbal, ela é uma reação e ela é um feedback. Por isso também é muito importante que quando a gente falar e aí der o feedback a outra pessoa, que aquilo que a gente está dizendo esteja de acordo com o que eu estou transmitindo também no meu não verbal, porque senão dá de novo um nó na comunicação. A gente vê isso a toda hora, né? Quando a gente acha, às vezes, uma pessoa antipática ou não vai com a cara de alguém, muitas vezes são essas comunicações truncadas, que uma pessoa, às vezes, está falando uma coisa para você e está dizendo outra através da postura física, através de um sorriso meio esquisito, enfim. Então, sim, a comunicação não verbal ela é muito importante na questão do feedback também. E falando um pouco mais sobre esse feedback mais estruturado dentro das instituições, a gente escuta muito, às vezes em jornais ou em reuniões, vários nomes, né? Então, feedback individual, coletivo, vertical, horizontal, 360. Existem tipos diferentes de feedback? Para que cada um desses tipos serve? Como que a gente aplica cada um deles? O feedback deve ter dezenas ou centenas de livros. E a gente teve que escolher um determinado referencial teórico para trabalhar com feedback. Tá? E uma coisa que a gente nota assim, nitidamente em todos os cursos é que as pessoas falam assim, tem o feedback positivo e o feedback negativo. E, na verdade, esse negativo para a gente não existe. Né? Se ele é negativo, ele recebe até o nome de ofensivo.
Então, na verdade, a gente trabalha com uma lógica que é a seguinte, para ajudar, uma metáfora, né? Feedback é como se você estivesse dando um presente para uma pessoa, tá? Quando você dá um presente, você se preocupa em saber que coisas a pessoa gosta, qual o estilo dela, como é que ela gostaria de se receber, que tipo de embalagem. Então, assim, que se você fosse dar um presente para uma pessoa que você gosta muito, você teria uma série de preocupações. Então, o gestor, se ele entender, for dar o feedback, tanto o gestor como o servidor, ele está dando um presente para a pessoa no sentido que ele está dando uma oportunidade para que essa pessoa possa melhorar. Então, a gente trabalha com 4 conceitos de feedback. Feedback positivo, que é o de reforço. Você fez uma tarefa bem feita ou você fez uma tarefa com rapidez e com excelência, executou bem, ou você teve uma atitude de equipe que foi boa. Então, você dá um feedback positivo. O que eles chamam de feedback negativo, a gente chama de feedback corretivo. Você vai dar um feedback para a pessoa para que ela possa corrigir o rumo de algo, seja de uma tarefa, seja de um comportamento, e etc, etc. Você é um gestor e percebe que um determinado servidor ou funcionário está tendo um comportamento que destoa do trabalho em equipe e tal. Então, você vai dar um feedback para que ele corrija os rumos, tá? O outro feedback é o feedback ofensivo. É aquele que se baseia em rotular a pessoa e não a tarefa ou o comportamento. Então, quando eu chego para você e digo, Letícia, você é uma pessoa que não tem compromisso com nada, você é uma preguiçosa, você não sabe nada, não procura estudar. Na verdade, ninguém motiva ninguém a melhorar com esse tipo de comportamento. Então, esse feedback é um feedback extremamente ruim, né? E ele pode, se reiteradas vezes for praticado, pode ser configurado até como assédio moral. E também a ausência de feedback proposital para isolar a pessoa também pode configurar, desde que reiteradamente, assédio moral. A gente não vai aqui entrar no estudo de assédio moral, mas é importante saber que o feedback ausência, ou feedback mal dado, reiterado, pode gerar assédio moral. E um outro feedback muito interessante, já que a gente se baseia na tarefa, na execução da tarefa ou do comportamento, é o feedback insignificante. Quando eu chego para a Lívia e falo, Lívia, você é uma servidora maravilhosa, eu não disse absolutamente nada. Na verdade, foi mais uma querer ser agradável, mas a Lívia pode perguntar o seguinte, eu sou maravilhosa em quê? Ela não vai ter um reforço positivo porque ela sequer sabe. Isso pode ser até maléfico, porque quando o gestor ou a pessoa que está ao lado dela falar Lívia, você precisa corrigir esse comportamento, ela vai dizer, mas você não disse que eu sou maravilhosa? Então, esses elogios subjetivos, genéricos, eles não são feedback. Quer dizer, não são feedback positivo nem corretivo. O que o autor que a gente gostou mais, que trabalha com o tema, ele chama de feedback insignificante. Então, voltando a dizer, nós temos o positivo para reforço de comportamento, o corretivo para corrigir rumos, nunca para criticar a pessoa, tá? Na verdade, a gente discute o acontecimento, a gente observa e vê o que pode ser melhorado. O ofensivo, que é aquele em que a pessoa quer rotular a pessoa como se ela fosse aquilo que ela está dizendo. Quando eu digo que você é preguiçosa, eu estou rotulando você e você vai ser sempre preguiçosa. E a sua reação vai ser ruim, porque você vai ficar com raiva, você pode não estar executando uma tarefa com uma rapidez por vários motivos, problemas emocionais, não conhecer direito a tarefa, estar insatisfeita no ambiente de trabalho. Inclusive, isso pode ser objeto até da discussão no feedback. Mas ele é ofensivo, porque ele ataca a pessoa. E o insignificante, que é aquele que ele é dito, mas você não consegue objetivar nada. Uma coisa eu falar, olha, Letícia, esse relatório que você fez foi excelente, ele conteve todas as questões que eu pedi, foi bem redigido, foi entregue no prazo. Você vê que eu estou dando elementos extremamente objetivos. Você cumpriu a tarefa com qualidade e com celeridade. Mas se você me apresenta um relatório fantástico, com qualidade, no sentido objetivo, e eu falo, a Letícia é maravilhosa,
não teve significância. Então, quando você recebe esse feedback objetivo, e ele é um elogio, há uma tendência do ser humano a repetir o comportamento. Por quê? Porque você ficou feliz com a sua performance. Isso acontece em vários campos da vida, né? Você vai lá no restaurante, come, como eu adoro torta de banana, você vai lá e come uma torta de banana fantástica. Você não vai querer voltar outro dia lá para comer aquela torta de banana? Da mesma maneira, quando você é elogiado por um comportamento, você tem a tendência a querer repetir. E quando você é corrigido, que é aí que a gente fala do feedback corretivo, quando você é corrigido de uma maneira assertiva, explicando o que você está sendo corrigido, é para que você faça a tarefa cada vez melhor, para que você se aprimore, você não vai ver aquilo como uma ofensa, pelo contrário, você vai ficar grato porque a pessoa que está te supervisionando está te dando elementos para cada vez você sempre melhorar. Então você entende que na nossa ótica, o feedback é sempre um ciclo virtuoso. Ele tem sempre a virtude de querer que você ou repita ou corrija comportamentos para trabalhar e conviver no trabalho muito melhor do que você convivia antes. Só que se o gestor não usar a boa técnica, não tiver essa consciência, e usar o feedback ofensivo e significante, o ambiente pode, ao invés de melhorar, piorar. Entendeu? Só acrescentar, né, que o feedback ele tem o compromisso com o desenvolvimento. Então, se ele serve para culpabilizar, para humilhar, para tirar a autoestima, nada disso vai estar acrescentando, isso não é positivo ou contributivo para a vida da pessoa ou para o trabalho. Por isso que a gente sempre foca na questão dos fatos e dados, do que aconteceu, o que você precisa que aconteça, ou o que você precisa que aquela pessoa faça, ou de que forma que isso precisa ser feito para atender a necessidade do trabalho, ou enfim. Agora, se eu miro na pessoa, nas características da pessoa, isso não me leva a nada além de, enfim, arrumar aí uma questão de desmotivação do outro. E outra coisa que é importante a gente falar é que quando você coloca as situações, você dá esse retorno da pessoa, daquilo que atendeu, né, do que foi bom e daquilo que precisa melhorar, você está dizendo também a forma como você quer. Então, a gente sempre toca na questão de antes do feedback, porque depois que a coisa acontece, você dizer que não saiu da forma que devia ser, fica meio complicado, né? Então, é sempre importante que, ao solicitar alguma coisa, você, de alguma forma, faça esse pedido também de uma forma clara. É muito importante que as pessoas saibam, né, de que forma você gosta de trabalhar, como que você gosta que as coisas aconteçam, para que depois você possa até, olha, se lembra, eu pedi alguma coisa assim, assim, assado, e recebi de outra forma. A gente ouve muito alguns gestores dizendo para a gente o seguinte: eu trabalho muito, eu não tenho tempo de dar feedback. E a gente responde para eles o seguinte: olha, talvez você trabalhe muito porque você não dê feedback. Às vezes nós temos que dar um passo atrás para dar 10 à frente. Então, se o servidor chega novo, você deve recebê-lo e explicar todas as tarefas que ele deve executar. É óbvio que, num primeiro momento, a celeridade do teu trabalho, o ritmo do seu trabalho vai diminuir porque você está dando atenção para alguém. Mas tão logo a pessoa saiba fazer novas tarefas, e se você delegar, você vai diminuir a sua carga de trabalho. A gente tem que parar com essa visão antiga de serviço público, de que determinado servidor sabe tudo, é aquele servidor que, quando sai de férias, ninguém sabe executar a tarefa dele. E isso hoje é uma coisa que os gestores têm que pensar nisso. O gestor tem que estar sempre preparando novos candidatos para o seu cargo para que ele também possa assumir novas responsabilidades. Então, eu acho assim engraçado a pessoa dizer: olha, eu não tenho tempo para isso não, porque eu trabalho muito. E aí a gente diz: você trabalha muito porque talvez você não trabalhe de maneira adequada. Porque se você ensinar aos todos os seus subordinados as tarefas com qualidade, você vai cada vez mais
repassar essas tarefas para eles e executar as tarefas gerenciais. Então, a gente vê no tribunal muitos gestores, e muitas vezes se alçam a gestores bons executores, que depois acabam virando maus gestores e maus executores, porque eles não tiveram a capacitação adequada para entender que quando você sobe no nível hierárquico da organização, a sua tarefa passa a ser mais gerencial do que executória. Essa transição é que causa, às vezes, muitos ruídos no tribunal. Então, o que a gente está tentando, de uma maneira de formiguinha, é fazer as pessoas entenderem que, se nós não capacitarmos gerencialmente as pessoas que dirigem o tribunal, os gestores, nós vamos continuar com uma qualidade inferior à que a gente poderia atingir se eles fossem capacitados adequadamente. É importante dizer que o gestor não faz isso por mal, tá? Na verdade, a não ser que ele tenha uma personalidade perversa, sádica, muitas vezes ele faz isso por ignorância. Então, na verdade, a gente não quer aqui levar os gestores para a cruz e crucificá-los. Nós queremos dizer o seguinte: gestores, se vocês conhecerem as técnicas de feedback, de comunicação, com certeza vocês vão ter benefícios. Olha só, eu vou até dar um exemplo aqui de uma coisa que eu estava falando, falei sobre dizer o que você quer. A gente vai ter agora, eu acho que uma oportunidade muito legal de começar essa questão da comunicação de uma forma mais estruturada. A gente está, né, passando aí por uma reformulação completa, né, do nosso trabalho. A gente não sabe de que forma que vai ficar depois da retomada, enfim. E eu acho que é uma grande oportunidade para que os gestores reúnam sua equipe e pensem, né, de que forma que vão trabalhar dali por diante. O que ele espera daquelas pessoas? O que ele espera do funcionamento da equipe? Quais são os desafios que ele enxerga a partir de agora para a unidade dele e de cada um daquelas pessoas que trabalham com ele? Isso eu acho que é muito importante, porque você já mostra para as pessoas a forma que você enxerga, o que você pensa, o que você espera também daquelas pessoas, ouve delas, porque coloca o teu ponto de vista e você vai receber também um feedback da tua equipe e, com o passar do tempo, você vai ter condição também de fazer pequenas reuniões com a equipe ou individualmente para ir ajustando esses rumos e aquilo que você contratou com aquelas pessoas de início. Então, eu acho que vai ser uma grande oportunidade para que as pessoas comecem a exercer uma comunicação melhor e diferente, porque certamente vai ser diferente. Mas precisa ser mais eficaz e eficiente. É o yin yang, né? Crise e oportunidade. Nós estamos vivendo um momento de crise, né? Crise da humanidade diante de tudo que está acontecendo, e as pessoas que têm uma visão mais ampliada, ao invés de ver crise, veem a oportunidade de tornar a equipe mais coesa, discutir questões que antes não eram discutidas, de analisar até esse momento crítico, porque os historiadores dizem que o século XXI começa a partir de agora, né? Não quero me meter na área dos historiadores, mas os historiadores costumam marcar os séculos, muitas vezes por questões de ruptura de comportamento. Então, eles alegam que o século XXI começou efetivamente agora. Eu fico imaginando, nesse período, nós todos caímos nessa situação do trabalho remoto de uma hora para outra. Eu fico me perguntando se tem alguma diferença, se o feedback ele é importante na hora do trabalho remoto e se há diferenças, ou se ele pode ser, de repente, uma ferramenta para melhorar o trabalho, uma ferramenta de gestão nesse momento. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo vai ser um momento desafiador, no sentido da nossa comunicação. Quando a gente trabalhava todo mundo junto, a gente já tinha, de repente, problemas de comunicação, mas a gente, de alguma forma, sabia, ou a gente tinha informações circulando
mesmo informalmente, que a gente ouvia alguém falando no telefone sobre alguma coisa, ou ouvia uma conversa de alguma equipe. E agora, nesse novo momento que a gente está, as comunicações elas vão precisar ser mais intencionais. Então, o feedback ele continua sendo muito importante, mais ainda, porque eu não estou mais próximo ao meu gestor, né? O gestor não está mais próximo aos seus subordinados, a equipe não está mais reunida. A gente vai precisar, sim, aprimorar ainda mais a nossa comunicação para que a gente não tenha uma equipe desintegrada, né? E aí eu coloco assim 3 formas de comunicação que a gente tem: por e-mail, por telefone e por esses aplicativos, né? Então, o que eu posso dizer é o seguinte: a pior comunicação é a escrita, é onde a gente tem mais probabilidade de mal-entendido. A gente percebe isso quando a gente participa dos nossos grupos, né, de WhatsApp, etc. e tal, como a gente vê mal-entendido em conversas, né, de Zap ou enfim, de outras mídias sociais. Então, eu acho que para feedback por e-mail é muito complicado, entendeu? É uma escolha de palavras hercúlea que você vai ter que ter. A escrita, você não tem o tom, né, daquela informação, daquela comunicação, você não sabe se aquela comunicação está sendo feita com um tom ríspido ou mais ameno. Então, feedback realmente escrito é meio complexo. Vamos dizer assim, é uma probabilidade grande de ter ruído nessa comunicação. Aí vamos para o intermediário, que é o por telefone. Se você não tem o presencial, o face a face, então, pelo menos pelo telefone, você tem o tom da voz, você tem as pausas, você tem um nível de informação maior que você não tem por escrito. Agora, desses todos, então, realmente o melhor é o que você pode unir a voz e a imagem. Então, um feedback por uma chamada de vídeo ou por um aplicativo de áudio e vídeo, ele é o que, vamos dizer assim, é o que mais se aproximaria a um feedback presencial. Esse mundo virtual ele encerra uma série de coisas boas, mas também coisas que tornam mais difícil o feedback, né? Primeiro, a questão da conexão, do equipamento, dos ruídos. E quando você está frente a frente com uma pessoa, tem um sentido diferente, né? E outros desafios talvez vocês não tenham, porque são jovens, não sei, a Lívia tem filho, né? Porque no trabalho remoto em casa, você, além dos ruídos naturais, você tem a questão da família, né? É um filho que na hora do feedback vai dizer que está com fome, é um interfone que toca, de alguém entregando alguma coisa. Esse é o grande desafio. Quando você está frente a frente com uma pessoa numa sala confortável, podem acontecer fatores imponderáveis? Pode, mas são muito menores do que no mundo virtual. Inclusive, eu não sei se vocês já repararam, depois que você participa de uma live, de uma reunião virtual, que você se comunica, que você está ali na posição de comunicador, quando ela acaba, parece que você está extenuado, né? Não sei se vocês já tiveram essa oportunidade de sentir isso. Você fica extenuado, porque ele requer que você olhe para a câmera, olhe para o microfone, avise a filha aqui para não ligar a televisão agora. A mulher passa e fala, eu tenho que ir ao supermercado. Enfim, é uma loucura. É claro, tem filhos, tem irmãos, tem... E a gente não estava preparado para isso, né? Isso não foi uma coisa planejada. Outra coisa, a gente não foi acostumado a fazer conexão virtual. Então, é um outro desafio, né? De você tentar se conectar com a pessoa por meio de uma câmera. Está aí, eu estou vendo o rostinho da Letícia, da Lívia, da Francine, mas vocês não estão objetivamente na minha frente. Então, também fica comprometido a análise da comunicação não verbal de boa parte do corpo de vocês. Se a Letícia, eu estou dando feedback para ela, e ela está muito ansiosa,
pode ser que nesse enquadramento aqui eu não tenha tanta percepção como eu teria se eu estivesse ao lado dela. É muito mais fácil esconder as emoções por trás de uma câmera do que frente a frente. Então, são esses os desafios, mas isso é bom porque exige muito mais das pessoas, exige um aprimoramento muito maior para dar o feedback. Nossa, maravilhoso. Quanta informação. A gente vai encerrar esse episódio aqui, mas a gente volta, porque a gente tem muita coisa para falar ainda. No próximo, a gente vai falar sobre técnicas, cuidados, né, para dar o feedback, para receber feedback. E espero que todos voltem com a gente na semana que vem. Muito obrigada, Francine. Obrigada, Jorge. Mas é só um até logo, não é um tchau, não.